Graça e paz, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu gostaria de iniciar. Na verdade, eu vou transmitir um estudo, né? Porque eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que é um estudo do Augusto de Castro. O nome do livro é A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século. Eu acho que todo estudante de escatologia, mesmo que você não concorde com muitas coisas deste livro, você precisa estudar esse livro. É muito tremendo esse livro. Então, já, eu quero deixar aqui que a opinião é meramente do autor, não é a opinião do pastor João Peixoto. Eu apenas estou transmitindo o que eu acho interessantíssimo, o que foi escrito neste livro. Eu quero dizer aos irmãos que é uma revelação, o nome do livro é A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século. Quero dizer aos irmãos que é uma revelação, é um estudo baseado em versículos e capítulos da Bíblia, que mostra o tempo em que as profecias irão se cumprir, e é um estudo que você não vai ver em nenhum seminário teológico. Você não vai encontrar esse estudo em nenhum seminário, nenhum PhD em teologia, mestrado, sabe do que está escrito aqui nesse livro. É um livro tremendo. Então, primeiro, eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus, que eu achei isso muito interessante. Onde está escrito em João 5, versículo 39. Isso aí é para as pessoas que falam que o livro de João é herético. Então, quem diz isso tem que estudar isso aqui. Quem fala isso tem que estudar isso aqui. O livro de João, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo e é um livro que mostra a deidade de Jesus, o Evangelho de João. Então, em João 5:39, está dizendo assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Interessante isso, né? Por que está em João 5, versículo 39? Não poderia estar em outros versículos? Esta mesma mensagem aqui não poderia estar no versículo 50, no versículo 44, né, no 47. Não, está em João 5, 39. Sabe por quê, meu irmão? Eu aprendi no seminário. A gente nunca pode dizer que você sabe de tudo. Não, a vida é um aprendizado. Você morre sem saber de nada. Cada dia que passa, você está aprendendo. O próprio Paulo diz assim, ó, o nosso conhecimento é em parte. Então ninguém é dono da verdade. A verdade você vai descobrindo a cada dia que você vai estudando as escrituras. Então, meus irmãos, eu aprendi no seminário, por exemplo, que o livro de Isaías ele tem 66 capítulos. Por quê? Por que Isaías ele tem exatamente 66 capítulos? Eu aprendi no seminário que Isaías ele é uma miniatura da Bíblia Sagrada. E é verdade, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Então por que então que Jesus exatamente... Isso aqui é um código, meus irmãos. Por que exatamente em João 5,39 Jesus manda examinar as Escrituras? Nesta época que Jesus disse isso aqui, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, quando Jesus diz examinai as Escrituras, Jesus estava dizendo examinai o Antigo Testamento, que tem 39 livros. Por isso que está no 5,39. O interessante é que se você pegar o livro do profeta Isaías até o capítulo 39, é exatamente uma representação, Isaías capítulo 1 até o 39, ele é uma representação do Antigo Testamento, que são os 39 livros do Antigo Testamento. Quando você abre em Isaías 40, que diz assim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente
a Jerusalém e bradai-lhe que já é a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí no versículo 3 diz assim: voz do que crama no deserto. Então Isaías, ele dá um salto do capítulo 39, ele dá um salto para o capítulo 40, já para o Novo Testamento. Então, o que Isaías mostra aqui? Ele mostra, então, João o Batista. João Batista é a voz do que clama no deserto. Então, o profeta Isaías, a partir do 40 até o 66, ele vai mostrar, então, os 27 livros do Novo Testamento. E eu achei isso tremendo demais, meus irmãos. Isaías 1 até o 39 é uma representação do Novo Testamento. Isaías 40 até o 66 é uma representação do Novo Testamento, né? Isaías capítulo 1 até o capítulo 39 é uma representação do Antigo Testamento. Então, em João 5,39, Jesus manda examinar a Escritura, ou seja, examinai os 39 livros do Antigo Testamento, examinai os livros do Antigo Testamento, porque não havia escrito ainda, na época de Jesus, não estava escrito ainda o Novo Testamento, meus irmãos. Então, Isaías, ele é uma miniatura da Bíblia, né? E confirmada nesse versículo. Então, a Bíblia, ela já foi determinada. A Bíblia, ela seria composta de 66 livros. Isso aí vai desamontar e lançar por terra essa heresia dos 73 livros da Bíblia católica. A Bíblia já foi determinada por Deus em Isaías capítulo 66 capítulo, ou seja, a Bíblia já foi determinada por Deus, seria 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Capítulo 1 de Isaías até o 39 representa o Antigo Testamento, capítulo 40 até o 66 de Isaías representa o Novo Testamento. João 5,39 confirma isso, né? Jesus manda examinar os 39 livros, examinar as Escrituras. Jesus manda examinar os 39 livros do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, isso é tremendo. Isso aqui é um estudo muito profundo do nosso irmão Augusto de Castro, que é um português, mas um homem usado pelo Espírito Santo. Então eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, os meus inscritos. Então, meus irmãos, eu comprei esse livro e eu recomendo a vocês que comprem também. Estude, irmão, estude, retende aquilo que é bom. Então, a partir do capítulo 60, aliás, a partir da página 60 do livro, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim: os segredos de Deus guardados nos números de capítulos e versículos da Bíblia. Então, ele mostra o tempo em que as profecias irão se cumprir, meus irmãos. Por exemplo, Mateus 24, versículo 21, onde fala de uma grande tribulação. Mateus 24, 21, ou seja, século 21. Né? Então, isso aqui é profundo isso. A grande tribulação virá no século 21. E nós estamos no século 21. Quando que começou o século 21? Começou a partir de 1º de janeiro do ano 2001. Aqui no livro, o nosso amado irmão, ele colocou aqui, ó, Mateus 24, versículo 29, versículo 30 e o versículo 31. Aí ele diz aqui no livro, os 3 versículos estão dentro do mesmo contexto, onde fala de uma segunda vinda em Jerusalém. Então ali forma uma sentença, mas o que marca maior impacto é o versículo 3, que relata a visão que os povos da terra terão ao ver o Filho do Homem, Jesus. O maior acontecimento de todos os tempos, depois da sua primeira vinda. Por isso coube a este versículo, está escrito no versículo 30, receber o número 30, que é reduzido a um dígito. Então você tira o 0, designa o grande acontecimento da volta do Senhor para o 3º milênio, tempo Cronos. Então Jesus volta no 3º milênio. Nós estamos no 3º milênio, a partir de 1º de janeiro de 2001. Aqui um outro versículo aqui, meus irmãos, é muito forte isso aqui. Um outro versículo que explicita
a vinda do Filho do Homem é o de número 37, Mateus 24, 37, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O resultado da multiplicação dos dois números indica o século dos acontecimentos. Veja bem, versículo 37, 3 vezes 7 igual a 21, ou seja, século 21. A volta de Jesus será no século 21. No versículo 38 diz assim: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, o verso descreve comportamentos e modos de vida dos habitantes da terra, a época do dilúvio, que vale como advertência para um outro tempo, que está explícito nos versículos 39, Mateus 24, versículo 39, 40 e 41, que a seguir transcrevemos. 39 diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40 diz assim: então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Versículo 41 diz assim: duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Então, quando você faz a soma desses versículos, 39, 40 e 41, dá a seguinte soma: 3 mais 9, mais 4, mais 0, mais 4, mais 1, é igual a 21. Ou seja, aparece no resultado da soma o número 21 como resposta ao sentido do texto, determinando o arrebatamento para o século 21. Então nós estamos no século 21. Nós estamos no tempo do arrebatamento. De hora nós não sabemos, mas o tempo nós sabemos. Século 21. Irmãos, é profundo. A mesma coisa. Eu vou continuar no próximo áudio, né? No próximo áudio eu continuo o estudo sobre o livro, então. Amém, meus amados irmãos? Vamos continuar aqui o estudo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, 52 e 53, segundo aqui a soma dos versículos, no estudo aqui do pastor Augusto de Castro, diz assim, versículos 51, 52 e 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando você soma o versículo 51, 5 mais 1, mais 5 mais 2, e 5 mais 3 é igual a 21. Então diz assim, teremos assim confirmado por meio do número 21 que identifica o sentido do texto. O século que Deus determinou para a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja é exatamente o século 21. Em algum momento do século 21, que começou no dia 1º de janeiro do ano 2001, vai acontecer arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. A mesma coisinha, meus irmãos, a mesma soma vai acontecer no texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Quando você soma o versículo 15, 16 e 17, vai dar a mesma soma. 1 mais 5, mais 1 mais 6, mais 1 mais 7 é igual a 21. Então, em algum momento, nesse século 21, que começou no dia 1º de janeiro de 2001, acontece o arrebatamento da igreja e a ressurreição de todos os que morreram em Cristo. Meus amados irmãos, tem outro texto. Se fosse em um versículo isolado, os irmãos poderiam dizer assim: o irmão do livro está pregando a heresia, o irmão Augusto de Castro. Mas isso não é heresia, irmão. Deus, ele não é Deus de coincidência. Certamente que o Senhor Jeová, ele não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos, os seus santos profetas. Amós 3, versículo 7. 3, versículo 7. 3 vezes 7, 21. Ou seja, no século 21, Deus iria revelar ao seu povo o que aconteceria nos últimos dias. Século 21 é o século do arrebatamento da igreja. É o século da ascensão do anticristo. É o século da grande tribulação e é o século da segunda vinda em Jerusalém. Então, quando você pega o texto de
João, lá no capítulo de número 6, quando você soma o versículo 40, o versículo 44 e o versículo 54, onde fala da ressurreição, lá vai confirmar também o tempo que vai acontecer a ressurreição, ou seja, será no século 21. Versículo 40, 44, 54, 4 mais 0, mais 4 mais 4, mais 5 mais 4, é igual a 21. Então, o mesmo texto de João 6, 40, 44, ele vai confirmar 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, 16 e 17. O mesmo texto vai confirmar 1 Coríntios 51, 52 e 53, ou seja, século 21. Então esse livro, meus irmãos, é tremendo. Irmão, a primeira referência, segundo aqui o autor do livro, diz assim: a primeira referência de pessoas tiradas da terra, ou seja, sendo arrancadas da terra, anunciada por Jesus em Mateus 24, 39 a 41, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, 15, 1 Tessalonicenses 4, 15 até o 17, e João 6, versículo 40, 44 e 54. Então, em todos esses versículos somados, vai dar o número 21, como a revelação do século determinado por Deus. Já foi determinado por Deus. Em algum momento do século 21 acontece o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda na cidade de Jerusalém. A mesma coisa vai acontecer lá no Mateus, né? No Mateus capítulo 24, 42, 43 e 44. Quando você soma Mateus 24, 42, 43, 44, 4 mais 2, mais 4, mais 3, mais 4, mais 4, vai dar exatamente 21, dando então a precisão, a resposta ao sentido do texto, o tempo que a profecia se cumprirá, século 21. Até aqui, muito forte os ensinamentos do nosso querido e amado irmão, né? Augusto de Castro. Irmãos, eu estudando esse livro e correndo atrás, pesquisando direitinho, eu ainda fiz baseado no estudo do nosso amado irmão, eu ainda fiz somas de outros textos bíblicos referente à segunda vinda em Jerusalém, né? Lucas capítulo 21, versículo 27. Lucas 21, versículo 27. Ou seja, século 21, segunda vinda em Jerusalém, século 21. E ano 27. Baseado nesse ensinamento do irmão do livro, baseado no Augusto de Castro, que é o irmão aqui, autor do livro, eu fiz aqui algumas conjecturas. Você tem todo o direito de discordar, né? Mas eu fiz aqui outras conjecturas e cheguei ao seguinte resultado. Então eu acredito que isso não pode ser mera coincidência. Quando você pega, por exemplo, o Apocalipse, no capítulo 1, e você faz a soma do versículo 2 até o versículo 7, aonde fala assim, no versículo 7, está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso aqui é uma segunda vinda na cidade de Jerusalém, em uma parousia. Até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Então, quando você pega Apocalipse 1, e soma o versículo 2, 2 mais 3, mais 4. Então, aqui eu tenho 2 mais 3, vai dar 5, versículo 4, vai dar 9, 9 e 5, 14, 14 e 6, vai dar 20, 20 mais 7, 27. Então, é a mesma, vai concordar com Lucas 21, 27, ano 27. Segunda vinda em Jerusalém, ano 27. Estará dentro da geração que não vai passar. Então,
Isso aqui, meus irmãos, não é mera coincidência. Quando você pega, por exemplo, Zacarias também, que vai falar de uma segunda vinda na cidade de Jerusalém. Isso aqui eu não tirei do livro do irmão, eu apenas estou seguindo as regras do livro. Então, outro texto que fala da segunda vinda em Jerusalém, que é Zacarias. Quando você pega, por exemplo, Zacarias, capítulo 14, onde fala de uma segunda vinda em Jerusalém, e você soma os versículos 2, versículo 3, né? Versículo 2 mais 3 vai dar 5, versículo 4 vai dar 9. O versículo 5 vai dar 9, 5, vai dar 14, 14 com 6, 20, e o versículo 7, 27. É a mesma soma de Lucas 21, versículo 27. Então, meus irmãos, isso é tremendo. Isso aqui é tremendo, isso aqui é uma revelação que somente uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo é que pode ter uma revelação dessa. Veja bem que em nenhum momento do livro, eu estou estudando o livro, em nenhum momento do livro, o irmão do livro disse a data do arrebatamento. Ele está mostrando a época em que as profecias vão se cumprir. Então, se eu sei que é dentro do século 21, se eu sei que até o ano 27 tem que cumprir a segunda vinda em Jerusalém, imagine então a iminência que está o arrebatamento da igreja. Então eu achei esse livro tremendo, meus irmãos. E continuando, agora no livro, né? Tornei a pegar aqui o livro. Continuando agora no livro do irmão, tem aqui mais algumas coisas muito interessantes que os irmãos precisam de saber. Mateus 28, versículo 20. Presta atenção, meus irmãos, que coisa tremenda. Isso aqui é somente uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo que pode entender isso. O que está dizendo Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que está em Mateus 28, 20? Quanto tempo que é um século? Um século é 100 anos. Então 20 séculos são 2.000 anos. Então o Senhor determinou que ele estaria com o seu povo durante 2.000 anos. É exatamente a palavra do bom samaritano. Ele diz que depois de 2 dias ele voltaria. Então ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Mateus 28, versículo de número 20. João, capítulo 20, versículo 27. Onde as pessoas também dizem que o evangelho de João é herético. Então por que aqui em João 20, versículo 27, mostra exatamente Tomé? Tomé, ele tipifica o povo judeu no final da grande tribulação, onde eles só vão acreditar se eles verem o sinal dos cravos. É o que está escrito em Apocalipse 12, 10 e, aliás, Apocalipse 1, versículo 7 e Zacarias 12, 10. Por que está escrito em João 20, 27? Ou seja, 20 seria depois de 2.000 anos, 20 séculos, versículo 27, ano 27. 20, 27. Então, irmão, isso é coisa de Deus, isso é coisa tremenda. E eu concordo plenamente com o que o irmão está dizendo aqui nesse livro. Augusto de Castro, a grande revelação de Deus à humanidade deste século. Tem muito mais coisa aqui nesse livro. Por exemplo, João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Por que João 8, 12? Quando você soma 8 mais 12, é exatamente 20. Ou seja, Jesus, ele deixou uma mensagem para a humanidade de todas as épocas, e ele promete que ele seria a luz do mundo, nesse mundo de trevas, durante 20 séculos, 2.000 anos. Então ele indica o tempo que Jesus estará entre nós, até a sua volta, 20 séculos. Então a Bíblia dá a época da volta de Jesus. É lógico, como eu disse aos irmãos, que nós não sabemos da data do arrebatamento. O irmão, em momento nenhum no livro aqui, o irmão disse a data do arrebatamento.
Irmão, tem tanta coisa aqui nesse livro. Olha aqui o Apocalipse 3, versículo 20. Por que 3, versículo 20? Ou seja, 3, versículo 20. Século, 20 séculos, e 3 é o quê? Terceiro milênio. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta que Jesus bate, então, é o nosso coração, que ele deseja entrar e fazer morada. Ele está do lado de fora e bate. Jesus está batendo a porta de cada um de nós, desde a sua morte e ressurreição, e assim estará por todo o tempo até a sua volta, durante 20 séculos. Ele vai bater na porta do coração. Apocalipse 3, versículo 20. Século, 20 séculos e 3, terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio, a partir de 1º de janeiro do ano 2001. Temos muito mais coisas aqui, meus irmãos, neste livro, mas eu não vou estender mais, porque senão tira até o sentido, né, da mensagem do livro. Eu aconselho os irmãos que estude esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.